Muito bem, façamos a leitura agora de Apocalipse 21, do versículo 9, nós vamos até o capítulo 22, versículo 5, e nós vamos falar então, essa é a penúltima mensagem no livro de Apocalipse, e nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Lembra que na semana passada nós começamos falando sobre o novo céu e a nova terra, que é essa transformação perfeita que Deus fará em todas as coisas que existem, fazendo dessa terra velha, cheia de pecado, essa terra em ruínas, fazendo dela novos céus e nova terra. De toda a criação, o Senhor vai restaurar a santidade, a pureza e a perfeição. Agora nós vamos falar sobre aqueles que serão os habitantes desta nova terra e deste novo céu, e João descreve isso para nós a partir do verso 9 até o verso 5 do capítulo 22. Leiamos. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas tem uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Muito bem, este texto fala sobre o resplendor da cidade santa, que é, e nós vamos perceber logo de cara isso, que é a noiva do Cordeiro, que é a própria igreja do Senhor Jesus, ou é a composição de todos os santos em Cristo Jesus, de todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós vamos entender isso. É bom a gente lembrar que lá no capítulo 17, João nos convidou para ver a queda da grande meretriz, a Babilônia. Se você se lembrar, quando João usou estas nomenclaturas de grande meretriz, grande Babilônia, nós usamos também a linguagem lá de Agostinho para chamar isso de cidade dos homens. Ou seja, quando João estava fazendo referência à Babilônia, a grande meretriz ou a cidade dos homens, todas essas referências diziam respeito a todo o mundo sem Deus, o mundo das pessoas que vivem uma vida de pecado, uma vida de prostituição de toda sorte, seja por questões econômicas, seja prostituição religiosa, ou seja, uma vida de infidelidade, uma vida pagã. Todas as pessoas que viviam nesse sistema e que vivem hoje, para João lá que está enxergando o futuro, que viviam, todas essas pessoas que vivem no mundo sem Deus, elas compõem esta cidade dos homens e compõem, portanto, esta Babilônia, esta grande meretriz. Estas palavras são sinônimas de um povo sem Deus. Logo, eu não posso quebrar a lógica do simbolismo que João vem usando. Se João, para descrever o povo sem Deus, usou a imagem de uma cidade, de uma grande cidade, Agostinho inclusive entendeu isso, por isso que ao fazer referência aos pagãos, ele os chama de cidade dos homens. Da mesma maneira, quando João vai descrever a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, o povo redimido que desce do Senhor, do céu, para esta terra onde habitará pelos séculos dos séculos, João também faz uma referência a esse povo, descrevendo como, nesta visão que ele recebe, como uma cidade. Então a referência aqui à cidade santa, a Nova Jerusalém, nada mais é do que uma referência simbólica, uma visão que aquele anjo deu a João, para que João pudesse contemplar como será este povo de Deus lavado e redimido pelo Cordeiro. A cidade eterna não é somente o lar do povo de Deus, é o próprio povo de Deus. A cidade santa, portanto, ela não é um edifício feito de pedras, por mãos, mas ela é uma cidade não feita por mãos humanas, é a cidade do próprio povo de Deus, que é o próprio povo de Deus. É a cidade que tem origem no céu, por causa de uma escolha que Deus faz em relação àqueles que Ele amou desde a eternidade, que de antemão conheceu. João agora está contemplando o esplendor deste povo, que ele descreve como sendo uma cidade, esta nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, preparada, limpa e purificada pelo próprio Filho de Deus. João fala dos seus fundamentos, da muralha, João fala de suas portas, fala de praça, e fala de rios, e fala dos seus habitantes. Portanto, nós vamos caminhar no texto aqui, observando cada um destes itens que João usa para descrever essa cidade, e transpondo então esta conexão linguística que João faz, quando ele usa o mesmo símbolo, mas agora um símbolo da imagem da cidade de Deus para descrever o seu povo. Se João, ao descrever a cidade dos homens, fez a referência dessa cidade como uma cidade opulenta, mas suja, de uma cidade que buscou glória nesse mundo, mas Deus destruiu toda a sua arrogância, agora João vai descrever também o povo de Deus, e vai descrevê-lo como um povo que foi enriquecido, que foi purificado, que foi transformado, mas nada que foi produzido pelo próprio povo, mas é obra do próprio Deus. Aliás, a origem dessa cidade não é da terra, mas é do céu. E aí você nota a grande diferença. Nós falamos na semana passada que desde que Deus expulsou os nossos pais lá do Éden, o homem tentou construir uma conexão com o céu, tentou construir um caminho até Deus, mas ele nunca foi capaz de efetivar isso.
ele tentou, mas não pôde por seus próprios méritos, por seus próprios meios. E então, a grande meretriz, a cidade dos homens, ela sempre foi uma tentativa dos homens se salvarem, de autossoteriologia. Ela sempre foi uma tentativa dos homens de consertarem o mundo por seus próprios meios. Ela sempre foi uma tentativa de autossuficiência. Quando João mostra esta grande cidade, ele vai mostrar agora esta nova e santa cidade como algo que é uma iniciativa de Deus. Ela foi construída por Deus ao ajuntar um povo desde o início, ao transformar esse povo, ao santificar esse povo, ao justificar esse povo, ao reservar o tempo certo para recolher cada um dos membros dessa cidade. E agora sim, todo esse povo reunido como uma cidade santa, desce do céu para uma nova terra, tem a origem em Deus, e é Deus que sustenta, é Deus que constrói, é Deus que abençoa, e nós somos tão somente as pedras que Deus trabalha, que Deus acrisola, que Deus purifica, que Deus passa pelo fogo, que Deus limpa e que Deus usa como tijolos desta nova cidade. Muito bem, vejamos então os versículos. Nós começamos a partir do verso 9, mas para seguir uma lógica aqui com vocês, nós vamos seguir alguns versos, e eu vou voltando à medida que for necessário para os textos que eu vou pulando. Eu quero começar especialmente pelo verso 11. A Nova Jerusalém, que João nos apresenta aqui, que nada mais é do que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é uma cidade, é um povo, é uma igreja bonita por fora. E isso fica muito evidente em toda a descrição que João faz. Nós não sabemos ao certo se o que João estava contemplando era exatamente esses metais preciosos e essas pedras preciosas. Nós sabemos que do ponto de vista dele, de quem está fazendo a anotação, foi isso que ele percebeu, que estas pedras e esses metais é o que mais se aproximava àquilo que ele enxergava nessa grande multidão, nesse povo de Deus simbolizado aqui por uma cidade. E o que ele viu em todos os aspectos, do fundamento, passando pelos muros, as paredes e toda essa cidade, o que ele viu foi beleza. E quando João faz isso, descrevendo essa cidade com pedras preciosas e com muita beleza, ele está dizendo o seguinte, que esta igreja que foi comprada com o sangue de Cristo, esse povo que é um povo de Deus, esse povo foi glorificado, esse povo foi transformado, e esse povo reflete a luz que vem do Senhor de forma perfeita. A glória de Deus, que lá no Antigo Testamento habitou no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Depois o véu do templo se rasgou quando Cristo Jesus morreu e destruiu o muro de separação que existia entre nós e Deus, sendo Ele mesmo o novo e vivo caminho para Deus. O Senhor Jesus agora, Ele nos prometeu que lá no fim, na concretização da nossa história, Ele nos glorificaria. É o que Paulo registra lá em Romanos 8, no versículo de número 30, quando ele diz que aos que o Senhor de antemão conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também glorificou. E o que João está vendo aqui nesta visão é uma cidade glorificada, é um povo absolutamente glorificado. Esse povo está bonito por fora, está bonito de se ver. João vê uma cidade lindíssima, e essa cidade nada mais é do que o retrato do povo de Deus, do povo que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos para esta imagem e ficamos tentando buscar a descrição de uma cidade realmente feita de pedras preciosas, de ouro, de jaspe, de cristal e de todas essas coisas, a gente esbarra num item, e essa explicação ela resolve esse aparente desconforto que nós temos com algumas passagens bíblicas. A palavra de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a imaginação humana aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Ora, se o que Paulo está dizendo, como é que João poderia descrever uma cidade com detalhes, inclusive sobre quais pedras estão em tais e tais lugares? A explicação é óbvia, João não está falando de uma edificação. E se João estivesse falando de uma edificação, pense, em toda a cidade, em todos os lugares você tem edifícios, você tem casas, e naturalmente você tem, até pela própria geografia de uma cidade, você terá lugares nobres e lugares que não são tão nobres assim.
Portanto, se a história a respeito desta cidade na Nova Terra, por mais extraordinária que seja, se a descrição tivesse fazendo referência a uma cidade lógica, real, ela não seria tão diferente das cidades construídas pelos homens. Então a ideia aqui não é a ideia de uma cidade física, literal, que João viu, até porque, por mais extraordinário que seja a dimensão dessa cidade, será que ela caberia todos os que foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro desde o início? Desde quando o mundo foi criado, será que essa cidade caberia todos? Como nós transitaríamos nessa cidade? Como que seria, por exemplo, o saneamento básico dessa cidade? Então, a gente não pode ter essa concepção de que João está falando de uma cidade literal. João está falando do povo de Deus, e esse povo, essa beleza que você vê, e essa riqueza dos materiais que João escreve para descrever essa cidade, tão somente significa uma coisa: significa que nós seremos absolutamente puros, absolutamente glorificados, absolutamente transformados, e o nosso exterior vai brilhar de perfeição e de beleza, uma beleza que vem do próprio Deus. Mas quando nós olhamos os versículos 19 e 20, eu quero que você corra lá, 19 e 20, diz que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Veja, quem é que coloca pedra preciosa no fundamento de uma casa? Você vai fazer lá, jogar o alicerce lá e fazer as vigas sobre as quais você vai construir a casa, os fundamentos. Você vai colocar pedras preciosas no fundamento de uma casa? O que isso significa para nós? O verso 20 também faz referência, quando ele começa a descrever cada uma dessas pedras preciosas, 12 pedras preciosas diferentes que estão registradas no fundamento. O que isso nos ensina? O que essa linguagem de João quer nos dizer com isso? Quer dizer que esta igreja, esta noiva de Cristo, essa cidade santa, essa nova Jerusalém, tudo isso são sinônimos. Ela não apenas é bela por fora, mas ela também é bela por dentro. Significa que o mesmo Deus que nos transforma e nos enche de beleza, nos reveste de beleza e de toda a riqueza da sua glória por fora, é o Deus também que transforma o nosso interior e faz do nosso interior um interior rico, valoroso, precioso. É essa a ideia. Fundamentos de pedras preciosas significa um povo de coração enriquecido, um povo que não nutre maus pensamentos, um povo que não alimenta maus sentimentos, mas um povo que tem no alicerce da sua alma, na construção do seu ser interior, tem verdades preciosas, tem verdades que são ricas, que são absolutamente sólidas, como a verdade das Escrituras, como as verdades que atravessam os séculos através dos postulados das Escrituras, dos profetas, dos sacerdotes, dos salmos, dos poetas, dos historiadores, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. É um povo que está enriquecido nos seus fundamentos, no fundamento da sua vida. Portanto, esta igreja gloriosa, esta cidade santa, este povo de Deus, não é apenas bonito, impressionantemente rico pelo seu exterior, mas é absolutamente lindo e absolutamente enriquecido e glorificado no seu interior. Terceiro, essa nova Jerusalém, essa cidade santa, a igreja do Senhor Jesus, ela estará aberta a todos. E o que isso significa? Significa que ela não é composta por um único povo, mas ela é composta por gente de todas as línguas, povos e raças. Versos 13 e 25, observe lá. 3 portas se achavam, aliás, volta antes, verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, 12. E agora veja o verso 13. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Um símbolo marcante dessa cidade são portas abertas.
Este é o símbolo da igreja do Senhor Jesus. É um povo que sempre esteve e sempre estará de portas abertas. Esta é a imagem, esse é o símbolo que está sendo descrito aqui. É um povo que reúne gente que vem de todos os cantos. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nesta cidade estão reunidos aqueles que viveram na velha dispensação, os descendentes das 12 tribos, mas nessa cidade estão reunidos também aqueles que ouviram a mensagem através do Senhor Jesus e dos 12 apóstolos. É uma única igreja, e esta igreja é composta de gente de todos os lugares, e um símbolo desse povo são as portas abertas. Por isso que eu gosto muito mesmo, foi uma das primeiras experiências que eu tive, eu acredito que de muitos de nós, com os relatos a respeito dos desafios missionários do mundo, através de uma missão chamada Missão Portas Abertas, que foi inaugurada e foi administrada durante muito tempo pelo irmão André, que inclusive escreveu livros contando como foi que ele evangelizou, como que ele levou o evangelho na Europa Oriental, especialmente nos países que estavam debaixo de regimes que eram autoritários, como também entrou pelo lado da Ásia e levou o evangelho a todos aqueles países comunistas durante um bom tempo, e até hoje essa missão funciona. E o nome dessa missão, ele reflete perfeitamente o caráter da igreja de Cristo. O nome dessa missão é Missão Portas Abertas. A igreja de Cristo sempre foi assim, e ela vai ser marcada por toda a eternidade por essas grandes portas que estarão abertas. É óbvio que, pensando nesse novo céu e na nova terra, não haverá evangelização das nações, porque todos que estarão neste lugar serão povo de Deus, reunidos, unificados em Cristo Jesus, num só povo, transformados, santificados e glorificados. Mas a marca desse povo jamais passará. E é importante saber disso, que se esta será a nossa marca por toda a eternidade, quem somos nós para tentar fechar as portas do reino de Deus nesse tempo para alguém? A missão da igreja nunca foi essa, e essa não é a marca da igreja, mas a marca da igreja são as portas abertas. As portas abertas para receber gente de todas as tribos, povos e raças. Esta igreja não faz acepção de pessoas, esse povo não faz acepção de pessoas, mas esse povo recebe pobres, ricos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Esta igreja recebe homens e mulheres, escravos e servos, e homens ricos e senhores. Todos são bem-vindos, porque o chamado do evangelho é para todos. E a igreja do Senhor Jesus é esta cidade de portas abertas. Portanto, quando a nova cidade, esta cidade santa, que é a composição de todo o povo de Deus, vir habitar sobre uma terra nova, feita pelas mãos do Senhor, este povo será um povo de portas abertas. Quarto, vamos lá, versículos 12 e 27. Esta nova Jerusalém, essa cidade santa, que é o povo de Deus, não estará aberto, e nem está hoje, a tudo. É uma igreja marcada por portas abertas para quaisquer pessoas, mas não é uma igreja aberta para tudo. Ela tem essa marca na eternidade, porque essa é a marca da igreja no tempo presente também. Veja, como que eu enxergo isso, como nós podemos ver isso? Verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, ela está aberta para todas as pessoas, mas não entra tudo lá. Tudo que as pessoas querem fazer não vem, não cabe. As pessoas lavadas e redimidas no sangue de Cordeiro, venham de onde vierem, são bem-vindas, mas não a prática do pecado. E é interessante lembrar que esta imagem de um anjo sendo colocado em cada uma das portas, é uma imagem que nos faz lembrar de quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden e colocou querubins para guardar a porta do jardim, para que eles não pudessem entrar lá cheios de pecado, porque aquele lugar santo não era um lugar para pecadores. Assim também a cidade santa, o povo do Senhor, é um lugar que recebe pecadores, mas não recebe os seus pecados.
É um lugar aberto para todas as pessoas que arrependidas caiam aos pés do Salvador. E hoje, no tempo presente, o Espírito Santo vai nos purificando, nos limpando e nos preparando, porque quando chegar o dia de entrar nessa cidade, nós que estivermos em Cristo Jesus, com os nomes escritos no livro da vida, nós entraremos purificados, santos e sem pecado. Mas aqueles que amarem mais esse tempo e amarem mais o pecado e as suas práticas pecaminosas, eles não entrarão lá. Não por serem homem ou mulher, por serem ricos ou pobres, não por serem de uma raça tal ou raça tal, mas porque eles abraçam coisas que não vão estar nessa cidade, como por exemplo o pecado. E essa cidade, embora ela esteja aberta a receber qualquer pessoa, ela não está aberta a receber tudo que essas pessoas trazem. É por isso mesmo que é dito, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. E aqui mais uma prova de que ele está falando do povo de Deus, porque ele diz que essa cidade é a cidade daqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então é uma cidade que recebe crentes, ou que recebe pessoas à fé em Cristo Jesus, de qualquer lugar e de qualquer condição. Mas essas pessoas, elas ao entrarem nessa cidade, os seus pecados ficarão do lado de fora. Esse conceito é um conceito importante para a gente compreender nos tempos de hoje. Porque existem dois movimentos importantes na vida da igreja e na vida de cada um de nós crentes. O primeiro movimento é o movimento de encontrar, de receber o Evangelho do Senhor Jesus. E aí a gente precisa saber que não há nenhuma barreira que me impeça de receber o Evangelho. Porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Mas uma vez que eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em meu coração e me faz crer nele e reconhecer que eu sou um pecador, há um segundo movimento, e esse movimento é um movimento que tem que acontecer necessariamente. É um movimento produzido pelo Espírito Santo, começando lá de dentro das minhas entranhas. Das minhas entranhas há um compromisso com Deus em ser semelhante a Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. E que bem é esse? É o bem de ser conformado à imagem de Cristo. Portanto, a igreja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, é o lugar, é a habitação daqueles que vieram de todas as tribos, povos e raças, e passaram por essas portas abertas, essas portas da graça, mas ao passarem por elas, eles tiveram suas vidas. Muito bem, irmãos, nós tivemos um problema técnico aí. Eu não sei de onde travou, onde eu estava. Eu estou no quinto ponto, eu não sei onde você parou, mas eu vou recapitular rapidamente com você, apenas citando, né? Nós falamos dessa cidade como sendo uma cidade bonita por fora, porque a glória de Deus resplandece sobre os seus filhos, e todos nós fomos purificados como igreja, transformados de tal maneira que a beleza no nosso exterior, mas também essa cidade é uma cidade
bela por dentro, porque os nossos fundamentos estão cheios de preciosidades da glória de Deus. Deus nos transforma por dentro e por fora. Este povo, esta nova cidade, esta nova Jerusalém, esta cidade santa, a noiva do Cordeiro, ela está limpa e bela por fora e por dentro. Suas portas estão abertas a todos. Por quê? Porque ela recebe a todos, não importa de onde venham, pequenos e grandes, todos, pobres e ricos, doutores, analfabetos, religiosos e ateus, homens e mulheres, que forem chamados pelo Evangelho e crerem em Cristo Jesus, as portas dessa cidade estão abertas para recebê-los. Esta é a marca da igreja neste tempo, e esta é a marca memorial da igreja por todos os séculos e séculos, por toda a eternidade. É um povo que foi reunido de todos os cantos deste mundo e de todas as épocas. No entanto, esta igreja não é a igreja que está aberta a tudo, porque o anjo do Senhor colocado junto a cada uma daquelas portas simboliza que existe um limite para o comportamento daqueles que entrarão nessa cidade. Significa que o Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração, nos convence do nosso pecado, nos convence do juízo, nos faz crer em Cristo Jesus, na sua obra salvadora. Este mesmo Espírito Santo produz em nós um amor grandioso por Deus, que nos leva a uma vida de santidade. O Espírito nos capacita a abandonar coisas que não entrarão naquela cidade. Portanto, aqueles anjos simbolizam que aquela cidade não é uma cidade que está aberta a todo tipo de comportamento, a todas as coisas. Antes é uma cidade santa, e nessa cidade que só entram aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, todos que ali entrarem, eles entrarão com uma vida santificada e transformada. Quinto, a Nova Jerusalém, essa cidade santa, este povo de Deus, está fundamentado sobre a verdade. E o verso 14 nos fala sobre isso, quando descreve uma muralha construída sobre os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Significa, ou uma referência direta àquilo que a Bíblia é, que é a expressão da verdade de Deus revelada e escrita pelos apóstolos, junto com o Antigo Testamento, que foi revelado por Deus, escrito pelos pais, pelos profetas, e foi reconhecido por Cristo e pelos apóstolos como palavra de Deus. Portanto, a ideia aqui é que este povo é um povo que está fundado sobre a verdade. A ideia dessas colunas aí, destas muralhas, é como as colunas das nossas casas e dos nossos muros mesmo. São colunas que dão sustentação a um trecho longo, uma parede comprida de muros. E essas colunas que dão sustentação são a verdade. Pois bem, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é o fundamento da igreja, porque ela nos remete a Cristo, que é a pedra fundamental. E então tudo aquilo que os apóstolos nos ensinam, e tudo aquilo que a Escritura nos ensina, além de ser a verdade absoluta, é a verdade absoluta de Deus, e é a base do seu povo. Portanto, a igreja do Senhor, ela não é uma igreja nem mística, e nem é uma igreja liberal, mas ela é uma igreja bibliocêntrica, é uma igreja que está fundamentada sobre a verdade absoluta registrada nas Escrituras. E aqui é importante fazer um registro. Nós que queremos viver nessa cidade, nós que queremos ser essa cidade, nós precisamos aprender algo sobre a verdade. Diferente daquilo que é ensinado no nosso tempo, que cada pessoa tem a sua própria verdade, que cada pessoa tem o direito de ter o seu próprio ponto de vista, e que cada pessoa que adere à sua verdade particular não pode ser de jeito nenhum recriminada, nem contestada, nem confrontada. As Escrituras são uma prova cabal de que isso é uma mentira. Porque as Escrituras, elas são a verdade absoluta, revelada da parte de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quando qualquer pessoa se levanta com uma verdade supostamente individual, particular, nada mais é, se esta verdade entrar em confronto com as Escrituras, nada mais é, esse pensamento individual, particularizado de um indivíduo, nada mais é do que uma mentira particular e não uma verdade própria. E as pessoas que estarão na Nova Jerusalém, que vão compor essa cidade santa, são aqueles que creram na verdade absoluta das Escrituras, que têm como fundamento de vida as palavras registradas nas Escrituras, sobre o firme fundamento dos apóstolos. Esse é o povo de Deus, este é o povo dessa nova cidade. Sexto, a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos.
Essa semana conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor, eu acho que o planeta Terra vai ter que ser muito maior do que ele é hoje para caber todos esses eleitos. Eu disse para ele: olha, sobre achar coisas, eu acho uma porção de coisas, e é bem plausível a sua tese. E nós nem tínhamos falado sobre o tamanho desse povo, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o tamanho desse povo. Lembra sempre que os números, as datas, as contações de tempo no livro de Apocalipse, elas são simbólicas, elas nos remetem a alguma verdade. Mas mesmo se não fosse, os números são tão extraordinários, e eu gostaria que você pensasse nisso. Quando o texto nos dá conta de como será essa cidade, o texto diz que essa cidade santa, que nós sabemos que é o povo de Deus, será de uma medida quadrangular, ou seja, uma medida cúbica, né? Largura, comprimento e altura, ele diz que são iguais. 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de altura e 12.000 estádios de largura. Sabe o que dá isso? Bom, quando você transforma estádios, que é uma forma de medir lá do tempo antigo, em quilômetros, que é uma forma de medir dos nossos dias, isso daria uma cidade do comprimento de 2.200 quilômetros. Ou seja, uma cidade que se estenderia da capital São Paulo até Aracaju. Esse é o comprimento dessa cidade. Mas esse também é a largura dessa cidade. Ou seja, essa cidade colocada sobre o país, o nosso país, o Brasil, ela escaparia nas pontas de dentro da nossa fronteira. Mas ela não apenas seria uma cidade desse tamanho continental, mas ela teria essa mesma altura. E isso, se você estiver pensando em número de pessoas, quantas pessoas seriam necessárias para compor um cubo desse tamanho? É muita gente. Que realmente, se for para espalhar sobre a terra vai ter que ser muito maior do que ela é hoje para esse povo todo. E ainda assim, esse número aqui é simbólico. Ele é um número que não reflete exatidão, não reflete literalidade, mas é a ideia de um cubo perfeito. Se você lembrar, desde o início, o número 12 vem aparecendo. Quando nós temos os 24 anciãos, que são os 12 príncipes de Israel, da tribo de Judá, ou do povo de Israel, né, entre eles a tribo de Judá, e os 12 apóstolos, ou seja, a igreja do Velho e a igreja do Novo. Depois nós temos lá os 144.000, que é um número simbólico para descrever todos os salvos. E 144.000 nada mais é do que 12 vezes 12, ou 120 vezes 120. Veja bem, agora, observe aqui um fato interessantíssimo. Quando nós olhamos para essa cidade, de 2.200 metros, 2.200 quilômetros aqui na nossa forma de medir, mas lá 12.000 estádios. Se você pensar em 12.000 estádios, você vai imaginar que cada lado daquela cidade você tem 3 cantos que equivalem a 12.000. 4 cantos que equivalem a 12.000. Esses 4 cantos, eles dentro de um cubo, você tem nada mais nada menos do que 8 lados. E se você fizer toda essa multiplicação, você vai chegar a um número absurdo de milhões e milhões de estádios, formando 144. Novamente, ou seja, a ideia aqui não é transmitir um tamanho literal de alguma coisa, mas a ideia aqui é mostrar que essa igreja, esta cidade santa, esta Nova Jerusalém, é a composição de todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os lugares, reunido num único e suficiente lugar, para que esse povo viva por toda a eternidade, tenha espaço para trabalhar, para se relacionar, para descobrir, para produzir, para se desenvolver, para fazer aquilo que é próprio da vida do homem. A ideia aqui então é mostrar: este povo é um povo inumerável. E João já tinha dito isso, quando João disse que ao redor do trono há como um mar de cristal, das almas daqueles que já morreram, e diante do trono de Deus, eles adoram o Senhor, eles clamam ao Senhor. E aqui permita-me fazer um parênteses. Há 2 semanas atrás, quando nós estudávamos o texto lá do capítulo 20, alguma coisa ficou, as pessoas ficaram: pastor, o senhor falou que eles estão lá clamando, intercedendo, e nós já vimos isso, irmãos. Capítulo 6, a gente leu e estudou isso. Eles não estão lá, ninguém está lá fazendo intercessão pessoal diante de Deus por ninguém que está aqui. Isso daí não faz parte da nossa teologia.
Mas o texto mostra que este povo de Deus que está lá diante do trono de Deus, eles vindicam a justiça de Deus sobre esse mundo perverso. Eles clamam: Senhor, até quando o Senhor vai aguardar para fazer justiça? O sangue dos nossos irmãos clama por isso. É um clamor do povo inteiro. Então, nesse sentido, esse povo que está diante de Deus, ele adora o Cordeiro, mas ele reconhece: Senhor, o Senhor é um Deus tão justo. O Senhor não vai trazer logo a tua justiça sobre essa terra de homens injustos. Esse é o clamor, entendam isso. Então, essa multidão inumerável, quando João vê essa multidão vindo sobre a nova terra, ele descreve como essa cidade cúbica, de 12.000 estádios de largura, de comprimento e de altura, de 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura, ou seja, é algo inominável, indescritível. É uma multidão que não pode ser contada. Essa medida é o símbolo da majestade de Deus, da majestade do seu povo, de um povo que vai habitar, que vai reinar sobre essa terra pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Este povo é um povo imenso. Sétimo, essa nova Jerusalém, essa igreja do Senhor, essa cidade santa, é um lugar onde se vive em total integridade. Versos 18 e 21. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma delas, cada porta dessas, de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aquele povo, naquela época, não conhecia vidro translúcido, como nós conhecemos hoje. A tecnologia em vidro, naquela época, era quase inexistente. Então, as coisas vitrificadas que eles conheciam eram embaçadas, elas não davam reflexo. Mas quando João, aqui nesta revelação, fala de vidro absolutamente transparente, ele está trazendo uma ideia que é uma total novidade para o seu tempo. Ele está dizendo: esse povo não tem nada escondido, não tem coisas obscuras. Nesta igreja, nesta cidade, nesse povo de Deus, não tem nada para ser descoberto, porque é um povo íntegro. O que eles são por fora, eles são por dentro. Deus os purificou, eles estão em total integridade. Eles são como um ouro refinado que reluz, eles são como um vidro que é absolutamente transparente, eles brilham como uma joia preciosa. Não há nada de sujeira neles, porque esta cidade, este povo, foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Irmãos, como faz falta viver ou conviver com integridade. Porque quando nós vivemos com as pessoas que são íntegras, você não precisa duvidar dos sorrisos, você não precisa duvidar das lágrimas. A gente vive num mundo em que existem sorrisos amarelos e falsos, e lágrimas de crocodilo. Não sei se vocês conhecem essa expressão. E a gente nunca sabe o que realmente as pessoas estão sentindo, pensando ou falando, a não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa. Mas como será maravilhoso esta nova cidade, este povo santificado, transformado e feito um povo íntegro da parte de Deus. Não tem nada obscuro na vida deles, não tem nada, nenhuma sujeira embaixo do tapete. Oitavo, verso 22, este povo santo, esta nova Jerusalém, não fique entusiasmado com o ouro, com as pedras preciosas, porque isso é símbolo do que o povo de Deus é. E esta cidade, esta nova Jerusalém, este povo de Deus, a igreja de Cristo, ela viverá em perfeita comunhão com Deus. O verso 22 diz isso: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje nós precisamos de uma igreja, um ponto de encontro, para mantermos comunhão uns com os outros e com Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas lá nessa cidade não precisará mais de igreja, porque não será o Espírito Santo que habitará em nós, mas seremos nós que habitaremos em Deus. Ou seja, eu não preciso de uma igreja se eu estou em Deus.
E esse, inclusive, é o conceito que nós já experimentamos antecipadamente, quando a Bíblia diz que nós temos as primícias do Espírito. Significa, para vocês entenderem o que vai ser a eternidade, Deus já pôs o Espírito Santo dele dentro de vocês, para que vocês vivam num só Espírito, no mesmo Espírito. O mesmo Deus que está no José, está na Maria, está no Francisco, está no Silas, está na Marta, está em todas as pessoas, é o mesmo Espírito. Ele está em nós, como um dia, nós, como essa cidade santa, estaremos nele, perfeitamente conectados uns com os outros, algo que a gente nem consegue imaginar como será isso, e absolutamente conectados com Deus, porque estaremos nele, absolutamente nele. Nono, essa nova Jerusalém, esse povo santo, essa igreja do Senhor, será um lugar, será um encontro, onde a glória de Deus se manifestará perfeitamente. Veja que quando Moisés quis ver a glória do Senhor, Deus teve que colocá-lo na fresta de uma montanha, lá no Sinai, para que Deus passasse do lado de fora a sua glória. E quando Moisés desceu do monte, ele desceu com o rosto brilhando, porque lá na fresta da montanha, Deus passou de relance a sua glória. E o alerta foi que ele não poderia suportar a glória de Deus, por causa da corrupção da nossa carne, da fragilidade nossa. E o próprio Moisés, antes de subir para o monte novamente, dada a condição pecaminosa do povo, mandou cavar uma vala em volta do monte Sinai, para que o povo não desavisadamente pisasse naquele lugar e fosse consumido pela glória de Deus. Agora imagine que um dia, nós vamos habitar num lugar que não precisará nem de sol, nem de lua, porque o que brilhará sobre os nossos rostos, o que aquecerá o nosso peito, será a própria glória do Senhor. Esta igreja gloriosa, ela vai poder receber esta glória, esse resplendor da glória de Deus, porque ela foi santificada e ela foi purificada pelo Cordeiro de Deus e pelo Espírito do Senhor. 10º, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. O rio da vida. Quando nós fomos colocados para fora do jardim do Éden, nós perdemos acesso à árvore da vida. Existiam naquele jardim 4 grandes rios. Agora esta cidade, neste lugar, nesta nova terra, este povo de Deus vai ter um único rio. Este rio sai direto do trono do Cordeiro, passa por uma praça, e nessa praça está a árvore da vida, que dá frutos mês a mês, e das suas folhas as nações extraem remédio para a cura das nações. Olha, o que isso significa? Significa que nós estaremos finalmente no paraíso de novo, aquele lugar de onde nós fomos expulsos. Agora Deus refaz esse lugar para nós vivermos nele, e nós temos novamente acesso. É chamado rio da vida, por quê? Porque este rio leva ao trono de Deus, passando pela árvore da vida, que nós perdemos acesso por causa dos nossos pecados. E tem gente, inclusive gente crente, que fica abismada: pastor, será que eram 900 anos mesmo? Esse povo vivia 900 anos. Todas as vezes que eu ouço alguém, questionando, insistindo, especialmente gente crente, mas não pode ser 900 anos, não pode ser. Eu falo, esse pessoal não está preparado para a eternidade. E se o camarada ele fica invocado, e ele não consegue acreditar, quando a Bíblia diz que Matusalém viveu 950 anos, como é que ele vai viver eternamente? Se ele não consegue conceber que um ser humano, por causa de Deus, possa viver 900 e poucos anos. Pastor, é um problema no calendário. Que problema de calendário, meu filho? Isso é um problema de incredulidade, porque se a Bíblia está dizendo, Tinha um professor na escola dominical lá em Itapeva, já faleceu, mas ele dizia o seguinte, dando uma aula sobre Jonas no ventre da baleia, uma dessas pessoas incrédulas que estavam lá dentro da igreja, fazendo de conta que era crente, mas duvidando de tudo, falou para ele: mas o senhor acredita mesmo nisso? O senhor acredita que uma pessoa vai ficar 3 dias viva dentro do ventre de um peixe? Ele falou: meu filho, se a Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Por quê? Porque foi a Bíblia que disse, e a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não vou duvidar da palavra de Deus. Você quer viver na eternidade?
Um dos grandes privilégios da eternidade é que nós vamos viver para sempre. E viveremos para sempre, porque teremos esta glória de Deus em nós, impregnada em nós, e teremos acesso à árvore da vida, e teremos acesso a este rio de vida que corre do trono de Deus. Ah, como esse lugar é extraordinário, e essa igreja é extraordinária, porque o Senhor a preparou para estar neste lugar. Como eu quero, como eu almejo sempre esta igreja, este lugar, porque este lugar é um lugar de vida. Hoje, quando nós nos reunimos como igreja, nós usamos símbolos que são interessantes. O símbolo da nossa igreja é uma sarça, é uma árvorezinha. Mas, pensando na árvore, quando você vê um castiçal, que tem 7 lugares onde você põe vela, qual o formato que o castiçal te lembra? Pensa, imagina um castiçal, o que ele te lembra? O castiçal é o formato de uma árvore. E sabe por que é o formato de uma árvore? Porque é uma menção, é uma lembrança de um lugar de vida, de onde todos nós fomos afastados por causa do nosso pecado, e nós um dia almejamos ir para lá. Quando o Senhor escreve em Apocalipse, falando a respeito da igreja, como é que o Senhor faz referência à igreja? Chama a igreja de candelabro. E sabe por que chama a igreja de candelabro? Porque a igreja é um lugar de vida. E sabe por que esta árvore da vida está aqui no capítulo 21, no meio da cidade santa? Porque a cidade santa foi o lugar onde Cristo derramou vida, e por toda a eternidade a marca dessa cidade santa é a vida, é o rio da vida que corre do trono de Deus. Porque a vida que está em nós, ela é fruto da obra de Cristo Jesus, e a vida que desfrutaremos por toda a eternidade é resultado da obra de Cristo Jesus, vem do trono de Deus. A vida que está em nós, o jardim restaurado, nos dá acesso a esse rio de vida que flui do trono de Deus. Ah, que maravilha isso! Versículos 1 e 2 do capítulo 22 falam sobre isso. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Penúltimo, 11º lugar, esta igreja, a Nova Jerusalém, é onde o trono de Deus está, é o lugar onde eu quero estar, junto ao trono de Deus. Tem um hino que nós cantamos, junto ao trono de Deus, preparado a cristão, um lugar para você. Antigamente tinha uma canção que nós cantávamos nos louvores, que dizia: só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu, te adorar. Voltou. Ok, só há um lugar onde eu quero estar, junto ao teu coração, para te adorar. A Nova Jerusalém, a cidade santa, o povo de Deus, é o lugar do trono, da habitação de Deus e do Cordeiro. O trono fala sobre soberania, sobre governo. Isso significa que deste trono, do meio do povo de Deus, o Senhor reinará pelos séculos dos séculos para sempre. Travou de novo? Em último lugar, então, se você não conseguiu ver tudo, depois você volta o vídeo, que depois que estiver aí já carregado completamente, você vai poder assistir todas as partes. 12º lugar, versículo de número 5 do capítulo 22. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Informação importante. Nós já falamos versículo 5 do capítulo 22 nos dá a última informação importante para nós hoje, falando desse povo de Deus. E que informação é essa? A informação de que
como servos. Se você observar o verso 4, é importante ler o verso 4 junto. Aliás, verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Veja, guarda isso, os seus servos, os servos de Deus o servirão. Agora veja o que o verso 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus, é um povo remido, que de servo foram feitos reis em Cristo Jesus, e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas para reinarmos com Cristo por toda a eternidade. Somos cordeiros com Cristo de toda a riqueza da sua glória, e isso nos faz reis, e isso nos torna não apenas servos, como sempre fomos, porque é isso que Cristo nos ensinou a ser, mas agora, depois de todo esse estágio da nossa vida, nós somos levados juntamente com Cristo para reinar com Ele. E eu acho que esse conceito é um conceito muito precioso, porque vamos pensar aqui criticamente sobre o que isso significa. Bom, qual a importância de ser um rei? Quando alguém quer ser um rei para quê? Para fazer soberanamente a sua vontade. E qual a importância de ser um rei onde todo mundo é rei? Bom, nós precisamos entender que nós estamos agora num mundo onde não existem mais escravos, não existem mais prisioneiros. E nós estamos num mundo em que reis nobres vivem para a glória do seu soberano Senhor, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Deus, com quem eles reinam. E com certeza, para em comunhão, trabalharem juntos por toda a eternidade. Então, reinar com Cristo por toda a eternidade não tem a ver com exercer poder sobre outras pessoas, mas tem a ver com viver a suprema nobreza da glória de Deus. É um reinado de reis nobres e rainhas nobres, que não querem ver a sua vontade sendo feita sobre a vida dos outros, mas querem tão somente fazer de suas vidas um serviço nobre, real e constante à vida do seu Senhor, do seu Deus, e de todas as pessoas que foram lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. Nada diferente daquilo que Cristo nos coloca como ideal de vida aqui, porque o Senhor Jesus disse: ninguém se considere superior aos outros. Paulo nos ensina isso. Ninguém considere a si mesmo superior aos outros. Antes, cada um considere o que é do outro mais importante, mais prioridade do que o seu próprio. Paulo mesmo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Que Paulo está dizendo o seguinte: trate o outro como um príncipe, como uma princesa, como um rei, como uma rainha, e você será tratado como você espera. E se não for, lembre que lá no céu você será. Este é o povo de Deus, descrito aqui como uma cidade. Eu li muitas vezes ao longo da minha vida esse texto, e tentando desenhar na minha mente essa cidade, e eu fazia aplicações e tirava conclusões do tipo assim: imagina que se aqui nessa terra a gente usa para fazer rua, a gente usa pinche, faz asfalto. Se Deus, que para nós não vale nada a não ser pinche, a não ser asfalto, se Deus coloca ouro para pavimentar a rua, imagine o que tem lá de coisa preciosa. Eu tirava essa lógica, o que não deixa de ser algo racional, lógico. Mas quando eu descobri que esse texto não está falando de coisas, mas está falando de pessoas. Ah, que doce revelação da palavra de Deus para nós. É este texto de Apocalipse. Porque tudo isso que você sempre viu, falou: pastor, eu quero andar em ruas de ouro. Pastor, eu quero tocar nesses muros cheios de pedras preciosas. Aí eu quero te dizer nessa noite: você não precisa andar nessas ruas, porque você será essas ruas.
Você não precisa tocar nessas pedras preciosas, porque você será essas pedras preciosas. Você não precisa abrir essas portas, porque você será essas portas. Essa descrição é a descrição da igreja de Cristo Jesus. É a descrição do povo de Deus, que pelos séculos dos séculos reinará com Cristo. A pergunta que eu tenho que te fazer é a mesma que eu fiz para as crianças. Você quer ser essa cidade? Essa cidade é a cidade daqueles que têm os seus corações lavados, purificados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se você já tem a sua vida completamente rendida a Cristo, você é um habitante da cidade santa. Se você ainda não tem sua vida rendida a Cristo e quer ser um habitante da cidade santa, então você precisa reconhecer Jesus como o Senhor soberano da sua vida. Onde os seus pés estão firmados? Sobre a cidade dos homens, a Babilônia meretriz, que cairá. Hoje está opulenta, cheia de glória, riqueza e poder, mas cairá. Ou você quer colocar os teus pés nessa cidade santa e ser dessa cidade, ser parte dela, ser a composição dela? A qual igreja você pertence? A igreja da besta, do anticristo, do falso profeta, daqueles que negam a Cristo, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, que um dia irá voltar? Qual destino você quer? O lago de fogo preparado para a cidade dos homens, ou você quer este lar celestial, este paraíso preparado para a igreja de Cristo? Para onde as tuas atitudes, pensamentos e crenças estão te levando? Para a casa do Pai e do Cordeiro, ou elas estão te levando para as trevas exteriores? Onde está o seu prazer em meditar na lei do Senhor e aguardar nas promessas desta vida gloriosa, ou os teus prazeres estão nos pecados deste mundo? Hoje, mais uma vez, é um dia de escolha e de decisão. Se você ainda não está em Cristo, hoje você tem o privilégio de ser feito coluna dessa cidade de Deus, crendo em Cristo Jesus e reconhecendo a sua necessidade do perdão e da misericórdia que só Ele pode dar. Portanto, eu quero neste momento orar com você e pedir que Deus te abençoe. Antes de fazermos isso, nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto cantamos, reflita sobre isso. Quantas coisas extraordinárias nós acabamos de ler aqui sobre o que o Senhor tem preparado e o que o Senhor há de fazer de nós na eternidade. Eu quero ser essa cidade preciosa. Por isso hoje eu creio que Cristo está me lavando, me purificando, me transformando. Nós queremos ser essa cidade santa. Por isso hoje nós nos submetemos à palavra de Deus, à orientação de Cristo, às tribulações, às lutas, confiantes de que o Senhor está efetuando em nós essa transformação, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de levá-la até o final. O Senhor que nos pegou como pedras brutas, sujos, cheios de marcas, Ele está nos purificando, nos limpando e nos transformando, para um dia nós sermos parte dessa cidade. Você também pode fazer parte dessa cidade, porque o Senhor Jesus tem levantado e recolhido a matéria-prima para essa cidade, dos lugares mais sujos deste mundo. São desses lugares onde nós fomos recolhidos, na nossa perversidão, na nossa rebeldia, no nosso pecado. O Senhor nos encontrou, com o sangue do Cordeiro Ele nos lavou, e Ele tem nos lapidado para nos incrustar nessa cidade santa, onde viveremos na presença dEle por toda a eternidade. Você não está fora do alcance de Deus. Não há nada que você tenha feito, não há nada que esteja de alguma maneira perturbando a sua mente, que não possa ser coberto pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma impureza que não possa ser lavada. Não há nenhuma condição que não possa ser transformada pelo Senhor. E hoje eu te pergunto, você quer fazer parte dessa cidade santa? Creia no Senhor Jesus, e você será salvo.
E isso não é apenas para você, é para a sua casa, é para as outras pessoas que você ama, porque o Senhor Jesus, Ele deixou neste mundo, até o dia da sua volta, uma igreja de portas abertas, para receber você, sua casa, sua família, do jeito que você estiver, para juntos aqui caminharmos no Senhor, e termos nossas vidas impactadas e transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, até o dia glorioso que Ele vier, para completar esta obra no nosso coração, e nos fazer parte dessa cidade. Qual é a sua decisão hoje? Renda-se ao Senhor Jesus, e aceite esse precioso privilégio, de fazer parte da cidade santa. Ó Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem revelado na tua palavra, que nos faz, ó Deus, numa santa expectativa, ó Deus, aguardar a concretização de todas estas coisas, ó Deus, na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo do Senhor, que está espalhado sobre esta terra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos este povo. Queremos, ó Deus, já nos preparar, ó Pai, desde agora, para vivermos, ó Deus, desde agora, neste mundo, como uma cidade santa, como um povo santo, escolhido, separado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar cada uma dessas características da santa cidade, e no poder do Teu Filho, no poder do Teu Santo Espírito, nós, ó Deus, desenvolvermos isto hoje, aqui, já, como aqueles que se preparam para uma grande viagem, que nós estejamos dia a dia nos preparando para isso, porque aqui somos estrangeiros, caminhando em direção à nossa pátria celestial. Ó Deus, que nós andemos nos preparando para isso, e que, ó Deus, a cada dia, as expectativas santas e benditas, ó Pai, por ver cumprido a palavra do Senhor na nossa vida, que elas aumentem, ó Deus, fazendo com que nós tiremos os olhos desse mundo, fazendo com que, ó Deus, a gente não busque as fortunas, nem, ó Deus, as coisas próprias desta terra, a ganância dos homens, ó Deus, que a gente não busque os poderes desta terra, mas que a gente busque o Senhor, que a gente, ó Deus, viva na presença do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, aguardando ansiosamente o dia, ó Deus, de sermos revestidos como esta cidade, de beleza por dentro e por fora, ó Deus, de vermos nossa vida absolutamente limpa de todo tipo de impureza, que ficará de fora dessa cidade, de vermos, ó Deus, nossos irmãos e irmãs vindo, ó Deus, de todas as tribos, povos e línguas, reunidos nesta cidade. Ó Deus, que privilégio santo, ó Deus, ter única e exclusivamente uma só verdade para todo esse povo, um povo todo fundamentado sobre a verdade dos apóstolos, a verdade da tua palavra, um povo bibliocêntrico, um povo, ó Deus, que tem a sua vida completamente fundamentada sobre Cristo Jesus. Ó Deus, como ansiamos, ó Deus, por não ter mais os nossos rostos, ó Pai, aquecidos pelo sol, pelo astro criado pelo Senhor, mas termos, ó Deus, a nossa face, ó Pai, aquecida e iluminada pela glória do Senhor. Ó Deus, como esperamos, ó Deus, como esperamos esse dia glorioso, onde haverá uma santa e perfeita integridade no coração de cada um de nós. Não teremos nada, ó Deus, mais escondido, mas tudo será absolutamente claro, revelado. Ó Deus, ó Pai, como será bom esse dia, onde não existir mais falsidade nem mentira. Ó Deus, como será extraordinário esse tempo, ó Deus, quando o Senhor nos conectar perfeitamente contigo e uns com os outros, e vivermos em perfeita comunhão com o Senhor e com o nosso semelhante. Ó Deus, como será extraordinário, ó Pai, quando esse dia chegar e nós pudermos, ó Deus, nos alimentar desta água da vida, deste rio da vida, desta árvore da vida, ó Pai. Como será extraordinário nunca mais ter que pensar ou se preocupar com a morte. Como será extraordinário, ó Deus, poder ir diante do trono do Senhor, de ver este rio de vida emanando do trono da vida, do trono do Cordeiro, do trono soberano do Senhor. Como será bom, ó Deus, não existirem mais escravos nesta terra,
mas todos, ó Deus, serem ricos com a riqueza de Cristo, viverem, ó Deus, reinando com Cristo, de uma forma gentil, de uma forma, ó Deus, honesta, de uma forma, Pai, cheia de honra, cheia de verdade, servindo uns aos outros como reis e rainhas, ó Deus, colocando aquilo que é do outro superior àquilo que é de nós mesmos. Como será bom, ó Deus, esta vida nobre, enobrecida pela santidade e pela glória do Senhor. Ó Pai, como será extraordinário isso. Ó Deus, não permita que ninguém, ó Deus, que ouve sobre estas coisas, se perca, ó Pai, mas que todos que ouvirem isso, ó Pai, rendam seus corações inteiramente a Jesus, e que todos nós sejamos dia a dia purificados com o sangue do Cordeiro, com a presença do Espírito Santo de Deus, e com a Tua palavra santa e bendita, para sermos preparados e equipados, para um dia sermos esta santa cidade, preciosíssima, puríssima, e cheia de alegria, e de perfeita comunhão com o Senhor. Ó Deus, esperamos isso. Não queremos a riqueza, nem a prata, nem o ouro desse mundo. Queremos ser, ó Deus, o ouro da nova terra. Queremos ser as pedras preciosas deste novo céu e desta nova terra. Porque o Teu Filho nos notificou que é isso que Ele fará com a vida daqueles que Ele comprou com seu sangue. Aleluia. Ó Senhor, que a gente viva nessa expectativa, e que tão somente isso atraia o nosso coração, e nada mais além disso seduza a nossa alma. Oramos e Te pedimos isso, ó Deus. Pedimos uma semana de conforto e consolo do Teu Espírito sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentar os desafios desse tempo. Pedimos que acima de tudo, ó Deus, o Senhor nos ajude a confiar e descansar no Senhor, que tem as rédeas da história, que o Senhor continue a suprir nossas necessidades, que o Senhor continue a agir providencialmente, sustentando, livrando, dirigindo tudo na nossa vida. Abençoe cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem e cada velha, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um de nós. E assim, ó Deus, fica conosco, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, o encorajamento do Teu Espírito, seja sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém.